Então vamos lá, continuando aqui, eu falei sobre os cenários. Cenário 1 e 2 aqui sobre o sistema bancário. Você tem lá um problema e você precisa resolver. Eu não vou contratar desenvolvedor, programador, analista de sistema, desenvolvedor, né? O sistema bancário lá. E o processo de desenvolvimento de software aplicado a esse processo é bastante ágil. Certo, pessoal? E as 15 áreas de conhecimento. Também estava falando sobre as 15 áreas de conhecimento nos vídeos anteriores da Sandbox. A gente vai entrar depois no site aqui. Eu vou falar sobre o Sandbox aqui. Só você entrar lá, também pesquisar aí a área, algo que administra bastante. E os processos são bastante utilizados, certo? Então eu falei aqui sobre o sistema bancário. Vamos falar sobre os outros cenários aqui. Vamos lá. Por que aplicar o processo de desenvolvimento só? Então aqui, ó, chegou um erro lá. A empresa sistema bancário que tem as informações, você precisa dar resultado. E o novo contratado desenvolvedor precisa entender. Ele vai ficar ali no código vendo, mas se tem um processo de negócio ali, a Agile precisa do negócio, a documentação tal, são isso. E é isso que precisa ser desenvolvido. O processo de desenvolvimento de software vem agilizar o serviço. É um cenário que precisa ser adotado, certo? Tem um erro ali, o programador vai verificar no código-fonte milhares de linhas para poder dar resultado e feedback na informação rápida, certo? Eu trouxe aqui outros cenários, né? Então aqui tem uma reunião com pessoas e eu fiz um cenário na vida real. Eu quis trazer aqui no mundo real a gente tem reuniões em empresas, muitas empresas têm reuniões, né? Que é uma reunião semanal ou diária para poder falar sobre os problemas da empresa. Quando tem problema do setor gerencial, setor de negócio, então tem que se reunir para poder agilizar o serviço. Por que o processo de desenvolvimento de software deve ser aplicado? Por quê? A gente falou de alguns cenários e vamos ver agora os cenários de casos reais que acontecem muito, certo? Então precisamos realizar uma manutenção de um incidente. O gerente está lá aqui falando e aqui com o pessoal, ele precisa realizar a manutenção de um incidente. O que é um problema que está ocorrendo na empresa, que está ocasionando a perda no nosso setor de tributo. Tem um problema lá e ele falou com todo mundo, todas as áreas que são interligadas, e o sistema lá está com problema e precisa, isso é o foco do incidente, certo? E tem lá o incidente, então ele vai se reunir e vai falar qual o problema. E se você tem uma fábrica de software, um desenvolvimento, um processo de consultoria ágil, você vai utilizar seus métodos, e também utilizando o Sandbox também, você vai utilizar logo a área de conhecimento que você vai utilizar para resolver esse problema. Então lá tem um setor lá de tributo que está com problema, certo? Então o sistema foi desenvolvido e já realizamos várias manutenções. O chefe falando, neste caso aqui, o sistema foi desenvolvido e já realizamos várias manutenções, porém precisamos entender a causa raiz. Porque não adianta só tapar o buraco, né? Você tem que entender a causa raiz e resolver o problema. Que existe muitos incidentes em empresas hoje, e muitos problemas hoje em dia também no processo de desenvolvimento de software, que acaba você mesmo não passando por todos os problemas, mas você precisa entender a causa raiz do problema. Às vezes a gente pode amenizar, fazer uma manutenção ali para poder utilizar o Scrum como agilidade para poder resolver o problema, mas é bom entender a causa raiz, certo? E por que o processo de desenvolvimento ajuda? Isso é essa pergunta. E aí você está lá, você chegou, não tem um processo de desenvolvimento, e aí você precisa de agilidade. O chefe mandou, o setor gerencial lá está mandando. Aí eu coloquei uma timeline aqui da análise. Você está lá, não tem documentação. O setor de perdas aqui já está perdendo mais ainda. E aí só cai, você correndo lá, os analistas lá tá dia 1 analisando o código-fonte, não tem documentação nenhuma. E ele vai perguntar ao setor comercial, nada. O pessoal fala que é isso, outra pessoa fala que é aquilo. Aí passa dia 2, dia 3, 10 horas e 3 horas. Isso que acontece se não aplicar o processo de desenvolvimento de software. Às vezes você está buscando algo, o problema pode ser pequeno ou grande, e você está buscando outro problema, porque você está buscando algo que você não tem algo concreto. O processo de desenvolvimento de software vem trazer aqui as 15 horas do Sandbox que eu falei, vem trazer um processo que você já sabe qual a área de conhecimento que você vai atuar. A área de negócio envolve a área de negócio, envolve o setor comercial, envolve o setor isso.
Se você tiver no processo ali, você vai definir, e o ciclo de desenvolvimento de software, que você aplicar o método ágil, Scrum, outro, isso vai trazer agilidade. Então, o processo de desenvolvimento de software é viável nesses incidentes, nesses problemas, certo? Então, o setor de perdas está ali, já está na frente lá, e é uma área que precisa de ganho e está caindo. Se um processo de desenvolvimento de software acontecer, é isso, certo? Então, aqui eu separei aqui, né, defini algumas coisas. O que faltou no processo de desenvolvimento desse tipo de sistema aí que a gente viu, o setor de tributo, e já realizou várias manutenções, está perdendo muito, dia e hora analisando. Eu poderia citar aqui, ó, entre outros, eu poderia citar utilização de metodologia de desenvolvimento de software e de produtos de cada fase, engenharia de software e utilização de processos definidos, utilização de paradigma de desenvolvimento orientado a objetos, utilização de design patterns, documentação adequada. Então, faltou tudo isso. Utilização de metodologia de desenvolvimento de software, não foi utilizado. O setor de perdas está ali, a pessoa dia 1 analisando isso, poderia ser um problema maior, mas se a gente verificar a documentação SEMBOK, a gente vê que existem as 15 áreas lá, bem aplicado, e não é difícil acontecer isso. Engenharia de software, utilização de processos definidos, não foi definido isso. Então, quais são os problemas, né? Então, utilização de paradigma de desenvolvimento orientado a objeto não foi utilizado, que é bastante utilizado também no processo de desenvolvimento de software. Utilização de design patterns, nesse caso, e documentação adequada. Certo? Também, do lado humano, participação do projeto de profissionais com conhecimentos e itens técnicos acima relacionados, que é lá no requisitos de software da área do SAMBOK, que vem trazer os requisitos de software, processo de design, patterns também, ou design e reconstrução de software, construção área de engenharia e arquitetura de software. Então, de negócios, participação de projetos profissionais com conhecimento mesmo. Tem que ter essas pessoas para a gente entender, as pessoas que têm conhecimento do negócio, para poder dar feedback, perguntar, analisar. Essas reuniões tem que ter pautas incríveis. Falta de percepção do responsável, né, pelo projeto, do valor e benefício de se utilizar itens acima relacionados. Falta de conhecimento dos envolvidos no projeto, das melhores práticas do mercado para desenvolvimento de software e de seus benefícios. Então, o SAMBOK vem trazer essas 15 áreas aí. Essas 15 áreas traz benefícios. A gente vai aplicar as 15 áreas, e isso depende de equipe, de time. Um time, neste caso, entra para somar. Tem altos e baixos e tudo, mas se a gente utilizar, a gente tem um pouco de controle, certo? Então, esse é um cenário que eu trouxe aqui também, que a gente poderia citar do lado sistêmico, que a gente não pode levar só a questão sistêmica também na área de processo de desenvolvimento de software, nós devemos levar também a questão humana. Existe problemas de interlocução, é o que mais hoje existe, problema de comunicação, hoje em dia problema de relacionamento, então isso também existe também nos setores. Isso envolve também, isso afeta também no processo de desenvolvimento de software. Então deve ter um processo aí que utilize essas relações entre equipes, certo? Então, já tive aqui a oportunidade de presenciar empresas e executivos os seguintes comentários: prefiro o desenvolvimento de software sem utilizar orientação a objeto e processo de desenvolvimento, pois é mais barato e mais rápido de se disponibilizar aqui o sistema para o usuário. Isso acontece muito. Porém, a gente tem que ter uma ressalva aí, né? O desenvolver código baseado nessas ideias que eu falei nesse instante aqui agora, as seguintes consequências para a gente ter: implementar sistemas cheios de erros constantes entrando em manutenção corretiva, sistemas que podem não atender a expectativa dos stakeholders, softwares com alto custo de manutenção, softwares difíceis a serem utilizados, não atendendo a necessidade dos stakeholders, grande insatisfação dos usuários e fracasso no projeto. Então, o processo de desenvolvimento tem que ser utilizado, certo? Isso é bastante aplicável no processo. Existem problemas que acontecem, isso é normal. O ciclo de vida de manutenção acontece, mas a gente tem que garantir pelo menos a satisfação no dia a dia, certo? E vamos para a prática. Então eu falei das 15 áreas, nos próximos eu vou falar mais outros cenários da vida real que acontece se não aplicar o processo de desenvolvimento de software. O cenário de um caso real aqui, eu gosto de aplicar o caso real
no nosso mundo, que a gente trabalha na vida real, as coisas todas interrelacionadas, certo? Então, a gente falou sobre as 15 áreas, na próxima eu tenho uns cenários aqui legal, a gente aplica